começando a terceira unidade de Ética, Política e Sociedade. Você já deve ter ouvido alguém dizer: "Eu odeio política". Infelizmente, não gostar de política se tornou um senso comum em nosso país. Talvez por causa da imagem de corrupção que é associada automaticamente a qualquer um que se denomine político. Aposto que você também já ouviu alguém dizer: "Eu odeio Giló". Esse é outro senso comum na sociedade. As pessoas, em geral, simplesmente odeiam Giló. Mas quantas delas você acha que realmente já comeram Giló? Calma! Eu sei que Giló não tem um gosto lá muito bom e que política pode ser um assunto bastante indigesto também. Mas estou tentando te mostrar um ponto aqui. Às vezes, o que não parece bom à primeira vista pode ser melhor do que o esperado quando pensado a fundo. Você sabia, por exemplo, que o Giló ajuda a controlar o colesterol e a diabetes? Além disso, também é eficaz no combate a gripes e resfriados e também ajuda a resolver problemas no intestino. Já a política, ao contrário do que muita gente pensa, não existe para que pessoas mal intencionadas possam tomar o dinheiro do povo e sair impunes com isso. Pelo contrário, a política foi criada para colocar ordem na vida e em sociedade, para que as pessoas pudessem viver harmoniosamente, com equidade e justiça. Na verdade, o conceito varia de pensador para pensador. E nessa unidade, você vai conhecer diversas abordagens. Entre as abordagens sobre política, você vai conhecer a concepção de Platão. Para ele, o homem é justo e virtuoso, e essa virtude é o domínio da razão sobre a cólera e o desejo. A justiça ética seria obtida através da hierarquia das almas. A alma superior domina e se sobrepõe às almas inferiores. Depois você vai conhecer os tipos de justiça na polis em Aristóteles. A justiça distributiva, relacionada aos bens econômicos partilháveis, e a justiça participativa, relacionada ao poder político participável. Você também vai conhecer as teorias de Nicolau Maquiavel, filósofo italiano responsável por levantar pontos que rompem com a tradição política. Por exemplo, você sabia que, para Maquiavel, todo regime político, com qualquer origem ou forma, pode ser legítimo ou ilegítimo? O critério para medir a legitimidade ou a ilegitimidade é a liberdade. Assim fica fácil entender de onde veio o adjetivo maquiavélico, não é mesmo? Ainda nesta unidade, você vai conhecer os pensamentos de Hobbes e Rousseau. Para Hobbes, os indivíduos vivem, por natureza, isolados e em constante luta. É a guerra de todos contra todos. Já na visão de Rousseau, os homens primitivos viviam em uma sociedade comunitária, em que não havia bens privados, e que os problemas começam quando alguém cerca um terreno e o reconhece como sua propriedade. Uma coisa é comum a todas as teorias: a política não existe se não houver pessoas, ou seja, seres políticos. Mas o que é realmente um ser político? Definida como a arte e a ciência de governar, a política é objeto de estudo de várias ciências. Andréia Freitas, da ciência política, reconhece que ela está em todas as relações humanas, enquanto Luiz Felipe Pondé afirma que a política passou do viés utópico para o pragmático na filosofia. Política é tudo, né? Política é essa conversa que a gente está tendo, ela faz parte do universo político. Quando a gente vai definir isso de forma mais concreta, assim, a gente pode falar que qualquer relação hierárquica é uma relação de política. Você tem no século XX, XXI, que a gente já está, duas formas de política que são importantes. Uma é o viés utópico, que vai de Platão a Rousseau como fundadores, digamos assim, a ideia de que a política deve reformar o mundo, e uma política um pouco mais pragmática, que não vê a política como aquela que reforma o mundo, mas que vê a política como a gestão do poder. Ao longo do tempo, muita coisa mudou no conceito e na compreensão de política, assim como no entendimento da essência do ser político. O conceito de política vai ficando mais democrático, né? Ele se expande para outras áreas que não só a esfera do governo, a esfera do Estado, ou a esfera da política
na nossa imaginação, né, do fazer as leis, do se comportar em ambientes de cidadania, né, onde tem instituições formais. Durante a história, vários pensadores definiram a concepção do homem político. Platão e Aristóteles foram os precursores. Mas o que é ser político para você? Ser político é defender os direitos do povo, coisa que, na minha opinião, é difícil de se ver no nosso país. O pessoal luta muito pelo interesse próprio e esquece dos benefícios que deve trazer para a nação. É gerir a sociedade, né, os nossos recursos em prol de todos. É você ser honesto, primeiramente. É você fazer um trabalho que vai beneficiar a população, a qual você foi escolhido, né? Me parece que é importante na democracia a ideia do ser político como um regime que se institucionaliza conflitos. Ele, em tese, deve representar os interesses e as preferências dos cidadãos que elegeram. Essa função não deve ser interpretada de maneira equivocada. Representar não significa fazer tudo o que eu quero. Representar significa tomar decisões em meu nome. As melhores decisões possíveis. Pondé espera políticos de perfis diferentes para o futuro, enquanto Andréia aposta num futuro de eleitores mais conscientes na escolha destes representantes. Eu espero no Brasil que a gente tenha políticos menos populistas, né? E que, portanto, não sejam políticos que querem fazer as pessoas viverem do Estado, como hoje existe, né? Fazer dos brasileiros dependentes. Você tem gente boa e gente ruim, você tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Então, cabe a nós, eleitores, votar com a máxima consciência para separar os bons dos ruins. Na situação geradora de aprendizagem dessa unidade, você será colocado diante de alguns dilemas e polêmicas envolvendo política e terá que refletir sobre cada um deles, baseado nos conteúdos teóricos sobre política. Para conseguir realizar as atividades da melhor maneira possível, acesse sempre o livro didático, as web-aulas e o material complementar disponível no seu ambiente virtual. E não se esqueça de resolver os questionários e atividades das pré- e pós-aulas. Bons estudos e até mais! Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada, porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra esfera e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, as Organizações Mundiais de Comércio, os bancos mundiais, a OCDE, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia? As coisas mais inteligentes são justamente as mais simples. O clipe de papel e a roda.
Outra ferramenta simples que pode mudar a sua vida e a do seu país é o E-Democracia. O E-Democracia é um canal de internet que coloca você em contato direto com a Câmara dos Deputados. Por meio dele, você pode participar da elaboração de leis e contribuir com ideias para a melhoria da saúde, da educação e cuidar da natureza, por exemplo. É só digitar www.edemocracia.gov.br, acessar o tema do seu interesse e mandar ver. Você pode criar discussões, construir propostas de textos legais, dar a sua opinião em enquetes, apresentar ideias livres, inserir textos, moderar discussões, participar de bate-papos e compreender o processo legislativo. Você pode participar de casa, do trabalho, da escola, de onde estiver. Participe! Sua ideia pode melhorar muito a vida de todos. E-Democracia. Participação virtual, cidadania real.